Nesse mundo, do nada surgiu uma construção bizarra chamada Torre da Malevolência, também conhecida como Arauto dos Desastres. Junto com ela, brotou uma enxurrada de demônios e monstros que começaram a destruir tudo e jogaram a humanidade num caos total. O estrago foi tão grande que parecia que os humanos iam sumir da face da Terra. Mas aí surgiu a primeira geração dos Despertos, que ficaram conhecidos como os Fundadores. Esses guerreiros lendários bateram de frente com os monstros e, depois de muita luta, conseguiram vencer. No final, derrubaram a tal torre e, pela primeira vez, a humanidade conseguiu dar o troco nessas criaturas de outro mundo. Os Fundadores viraram lendas e foram eternizados no Mausoléu dos Fundadores. 100 anos depois, um garoto chamado Kannagi Minato estava sentado numa biblioteca, vidrado num livro sobre esses heróis do passado. Enquanto lia, se deparava com histórias absurdas, tipo a de um espadachim corajoso que derrotou, sozinho, 10.000 soldados usando só um pedaço de madeira. Tinha também um mago que soltava feitiço super poderoso, sem nem precisar falar nada. Mas hoje em dia, essas histórias são vistas como lenda, meio conto de fadas mesmo, longe de parecerem reais. Mesmo assim, Kannagi sonhava em deixar seu nome na história, igual os Fundadores. Ele tinha a Marca dos Escolhidos, um sinal misterioso que apareceu no corpo dele, e jurava que ia provar que merecia esse título. Só que a realidade estava sendo cruel. Enquanto os colegas comemoravam por terem passado de ano, Kannagi estava sentado, encarando a tela do celular. A mensagem que aparecia ali era como um soco no estômago. Ele tinha reprovado na prova de qualificação para ser caçador. A galera ria, gritava, se abraçava, e ele estava ali, segurando o choro. Para piorar, os outros começaram a zoar, falando que iam fazer festa e que ele podia ficar para recolher o lixo depois. Como um desperto, ele sabia da regra simples. Bastava escrever o nome certo para passar na prova. Mesmo assim, tinha falhado 3 anos seguidos. E agora, com essa última chance indo pro ralo, ele já começava a achar que se tornar um caçador era só um sonho furado. Sozinho na sala de aula, foi juntando os papéis amassados do chão, com a cabeça cheia de decepção. Tinha tirado nota perfeita na parte escrita, passou anos treinando a aura e, no fim das contas, não serviu para nada. A marca que deveria ser sinal de poder parecia mais uma cicatriz vazia. Segurando a lixeira, ele deixou a frustração escapar em voz alta. Ele também queria fazer parte dos Fundadores, ser reconhecido, parar de se sentir um fracasso. Foi aí que uma voz cortou o silêncio, chamando o nome dele e dizendo para ir até o portão da escola. Ele voltou para a realidade na hora, meio sem entender, e respondeu dizendo que tinha esquecido completamente. Suspirando, ele desejava, nem que fosse uma vez, ser admirado, ser aplaudido igual o caçador de rank A, Hisaki Kaisei. Lá fora, já tinha uma galera reunida, comentando sobre o tal Hisaki e como o cara era carismático. Ele apareceu com um sorrisinho de quem sabe que causou, e pediu desculpas pelo alvoroço. Enquanto isso, os seguidores dele viraram pro Kannagi e começaram a dar bronca por ter chegado atrasado e feito o chefe esperar. Kannagi tentou se explicar, mas só saiu uma desculpa meio fraca. Antes que virasse confusão, o próprio Hisaki cortou o clima, pedindo na moral pra galera parar com aquilo. Um dos seguidores tentou se justificar, mas Hisaki, ainda sorrindo meio forçado, apontou discretamente pros repórteres que estavam ali do lado. Ninguém mais falou nada, e rapidinho vieram se desculpar. Um dos jornalistas se aproximou de Hisaki, animado, e mostrou uma foto que ia sair na capa de um documentário. A imagem mostrava o exato momento em que ele derrotou um dragão com um único golpe de espada. Quando perguntaram o que ele achava da foto, Hisaki respondeu meio sem graça, dizendo que era uma baita imagem, mas que ainda se sentia estranho vendo tudo aquilo. Kannagi e Hisaki tinham entrado juntos na academia fazia 3 anos, mas a vida dos dois seguiu caminhos totalmente diferentes. Hisaki era o prodígio, tirava nota alta em tudo sem esforço. Kannagi, por outro lado, era tipo figurante, alvo fácil das provocações do outro. E agora, ia ter que passar o dia inteiro ao lado dele por causa do documentário. No fundo, nem entendia por que tinha sido chamado para isso. Foi quando um dos repórteres apontou para ele e perguntou quem era. Hisaki virou, como se fosse apresentar, mas no meio da frase parou. Hisaki se inclinou um pouco para um dos seus seguidores e cochichou rapidinho, perguntando o nome do garoto. O outro respondeu que era Kannagi Minato, com um aceno todo suave. Hisaki repetiu o nome em voz alta, fingindo que conhecia bem. Aí ainda mandou que, apesar das notas do Kannagi não serem lá essas coisas, ele vivia pedindo ajuda pra ele, tanto que isso até atrapalhava os próprios treinos. Kannagi ficou sem entender nada, e a confusão só aumentou quando Hisaki contou pros repórteres que Kannagi também vivia pedindo grana emprestada, mas ele sabia a real,
Quem sempre tirou vantagem dele foi o próprio Hisaki, nunca o contrário. Esse ano estava sendo um pesadelo para Kanade, cheio de vergonha e sensação de impotência. E mesmo assim, os repórteres estavam caindo no papo do Hisaki, tratando ele como se fosse o exemplo perfeito de herói. Como se quisesse confirmar isso, Hisaki de repente agarrou Kanade e falou para as câmeras que ele logo ia despertar e deixar seu nome na história. A atenção dos repórteres virou toda para Kanade, achando que ele estava super honrado com aquilo. Começaram a fazer perguntas, querendo ouvir palavras de gratidão. Kanade até ia rebater toda aquela mentira, mas Hisaki chegou mais perto e sussurrou que ele tinha reprovado e que não valia nada. Disse que era melhor aceitar e não arrumar mais encrenca. A mão apertando forte o ombro dele trouxe de volta todas as lembranças ruins. O medo travou o rosto de Kanade. E quando ele conseguiu falar, só saiu um sorriso forçado e uma frase dizendo que não tinha palavras para agradecer. Hisaki então tomou as rédeas da situação, dizendo que o tempo era curto e que precisavam seguir com a entrevista. Apontou para as conquistas dele expostas ali, deixando Kanade todo tremendo. Atrás dele, deu para ouvir 2 repórteres cochichando. Um perguntou se o nome do Kanade valia a pena ser mencionado, e o outro respondeu na hora que não, que ninguém ia se importar. Foi aí que Kanade entendeu de verdade. Só o poder define quem vai ser lembrado. Moral, justiça, nada disso pesa nessa balança. Ele tentou engolir o choro, enquanto tentava pelo menos dizer seu próprio nome. Mas antes de conseguir, uma voz o chamou, tirando ele do transe. Ao se virar, viu Hisaki chegando com os seguidores. Sem dar muita explicação, Hisaki mandou ele aparecer no mausoléu dos fundadores depois da aula. Kanade, ainda meio perdido, perguntou o porquê, mas Hisaki só respondeu com um sorriso e soltou algo inesperado, uma chance de refazer a prova. Kanade ficou ainda mais confuso, sem saber se era piada. Hisaki garantiu que ia resolver tudo com a associação. Quando Kanade quis saber o motivo de tudo isso, ele foi direto. Era só mais uma jogada para melhorar a própria imagem. A última parte do documentário ia ser gravada no mausoléu, então tudo precisava estar perfeito. Antes de ir embora, Hisaki deixou bem claro que Kanade não tinha opção. Kanade ficou parado, tentando entender tudo aquilo. Dentro dele, uma guerra. Odiava ser usado como peão para o Hisaki se promover, mas ao mesmo tempo, era uma segunda chance. Mesmo com todo o ranço, um sorrisinho apareceu no rosto dele. Dessa vez, ele não ia fracassar. Mais tarde, no mausoléu dos fundadores, as câmeras começaram a gravar a cena final do documentário. O foco estava em Hisaki, bem na frente do lugar histórico, fazendo uma declaração toda grandiosa. Quando os repórteres terminaram a entrevista, agradeceram e falaram que conseguiram uma foto incrível. Hisaki respondeu todo educado, dizendo que estava ansioso pelo artigo. Assim que os repórteres foram embora, ele entrou mais fundo no mausoléu, onde os seguidores dele estavam cavando alguma coisa. Ele perguntou se acharam a entrada, e um deles apontou todo animado para um caminho escondido, perguntando se era aquilo mesmo que procuravam. De repente, uma voz surgiu por trás, perguntando o que eles estavam fazendo. Hisaki respondeu como se fosse óbvio, quase achando engraçado, dizendo que já era para ter entendido. Era uma caçada ao tesouro. Quem estava ali era Kanade, que explodiu de raiva, chamando ele de ladrão de túmulo e perguntando se ele fazia ideia da importância daqueles que estavam enterrados ali. Mas Hisaki só deu de ombros e ainda chutou uma estátua de um dos fundadores, dizendo que aquilo tudo era irrelevante. Para ele, a chance de enriquecer era grande demais para deixar passar. Os restos dos fundadores, só velharia, segundo ele. Kanade, com o coração na mão, deixou claro o quanto respeitava os fundadores e como queria seguir os passos deles. Tomado pela raiva, Kanade se joga para cima do Hisaki, mas ele desvia sem esforço e acerta um golpe seco no estômago dele, fazendo Kanade cair no chão, todo contorcido de dor. Enquanto Hisaki continua humilhando e batendo nele, um dos capangas interrompe dizendo que achou algo importante. Ele mostra um monte de tesouros, entre eles um cristal redondo que emite uma aura estranha. Hisaki fica radiante, dizendo que aquilo podia garantir o futuro dele sem nunca mais precisar trabalhar. Kanade, todo ferrado e mal conseguindo falar, tenta impedir, mas não consegue fazer nada. Hisaki agarra ele pela camisa e manda a real. Tudo aquilo foi manipulado desde o começo. Ele sabia das visitas do Kanade ao mausoléu e usou isso a favor dele. Com frieza, diz que Kanade foi só uma peça no plano dele. Depois, puxa Kanade pra fora do lugar, tirando sarro do sonho dele de virar caçador. Conta que vai roubar os tesouros do mausoléu e sumir, colocando toda a culpa em cima do Kanade. E aí, segurando ele na beira de um penhasco, Hisaki pergunta qual é o nome dele uma última vez, só pra depois dizer que isso não importa. Com um tchau debochado, solta Kanade no vazio. Ele despenca no rio, e a mente dele começa a girar.
Tudo o do que viveu, os anos de treino, as provas, os fracassos, foi tudo em vão. Sente que tá sumindo, se apagando sem deixar nenhum rastro no mundo. Mas aí, no meio daquele desespero, uma luz estranha envolve o corpo dele. Várias figuras aparecem, com vozes ecoando ao redor, dizendo que ele seria um receptáculo pro desejo delas. Eram os espíritos heróicos, as almas seladas naquele lugar sagrado. Kannagi fica perdido com toda aquela luz e vozes surgindo do nada. Um dos espíritos aponta para a marca no corpo dele, chamando de selo do vazio. Explica que, apesar de não ter nenhum poder direto, ele tem o potencial de manifestar habilidades absurdas. Os espíritos dão uma escolha para ele, fazer um contrato com um deles e ganhar domínio sobre uma arte específica, magia, espada, resistência ou alquimia. Pedem para ele escolher qual poder quer mais. No começo, Kannagi pensa em pegar uma força parecida com a do Izaki, mas logo muda. Ele não quer mais copiar ninguém. Quer um poder único, que apague todas as humilhações que já passou. Quando os espíritos insistem para ele escolher, Kannagi grita que quer tudo, não vai se contentar com menos. Os fundadores ficam surpresos, dizem que é impossível, nenhum receptáculo aguenta tanta energia. Mas Kannagi berra com eles, e aí começa a absorver todos. Um por um, os espíritos vão sendo sugados para dentro dele. Eles ficam sem entender como alguém tão fraco conseguiu fazer isso. De cima de uma colina perto dali, Izaki vê uma explosão de luz vindo do rio. A água se agita com força, como se tivesse explodido alguma coisa embaixo. Poucos segundos depois, Kannagi sai do rio e pousa bem na frente dele e dos capangas. Tá irradiando uma aura poderosa, com um olhar totalmente diferente. A energia dele é outra. Um dos caras do Izaki debocha, chamando Kannagi de barata que não morre nunca. Kannagi nem liga, arranca um galinho de uma árvore e segura como se fosse uma arma. Os outros caem na risada, achando que ele estava mesmo pensando em lutar com um galho. Hisaki, já ficando sem paciência, manda os homens dele cortarem a cabeça do Kannagi de uma vez. Um dos caras, que se acha o espadachim mais brabo do rank A, vai pra cima, dizendo que Kannagi devia se sentir honrado em morrer por alguém do nível dele. Ele avança num golpe rápido, com a espada brilhando de energia. Mas aí, quando ele aterrissa atrás do Kannagi, algo dá errado. O sangue começa a jorrar do corpo dele, como se tivesse sido ele o atingido. Grita de dor e cai no chão. Izaki e os outros ficam parados, sem acreditar no que acabaram de ver. Kannagi, calmo, ainda segurando o galho na mão, olha pro cara caído e manda ele ensinar agora as técnicas de espada que tanto se gabava. Outro dos seguidores começa a conjurar uma magia, mas antes que consiga terminar, Kannagi contra-ataca com o feitiço Raio de Haddad. E nem precisa falar nada para ativar. A magia acerta em cheio o cara, que vai direto pro chão, derrotado. Izaki tá em choque, sem conseguir entender como Kannagi derrotou os dois com tanta facilidade. Primeiro com um galho, depois com magia sem nem recitar feitiço. Ué, você assistiu o vídeo até aqui e até agora não se inscreveu no canal? Que isso, mano, você tá vacilando, hein? Bora, meu filho, se inscreve aí pra gente bater 100k de inscrito. Vai me deixar muito felizinho, hein? Na cabeça dele começam a voltar as lembranças das lendas antigas. As histórias daquele espadachim lendário que derrotou um exército de 10 mil usando só um pedaço de pau, e do mago que lançava feitiços sem dizer uma palavra, sempre foram tratadas como lendas, mas agora pareciam ganhar vida em Kannagi. As almas dos fundadores, que estavam adormecidas dentro do mausoléu, agora viviam dentro dele. 106 almas dos grandes fundadores estavam ali, fundidas no corpo do garoto. Kannagi lembrou das fanfarronices do Izaki, de como ele dizia que ia deixar o nome marcado na história. Com passos firmes, Kannagi se aproximou, dizendo que o nome dele não seria esquecido, que ele ia ser lembrado para sempre, que dali nascia uma nova lenda. Do outro lado, Hisaki não conseguia aceitar o que estava vendo. Kannagi tinha mesmo absorvido as almas dos fundadores usando o selo do vazio. Dentro do garoto, os fundadores vibravam, animados com a liberdade que sentiam depois de séculos presos. Ficaram até discutindo, todos empolgados, sobre quem ia assumir o controle do corpo dele, como se fosse uma competição. Entre eles, o lendário espadachim Hinoki Haichiru falou com Kannagi, dizendo que não estava nem surpreso de ainda ser lembrado, depois de tanto tempo. Perguntou quais eram os planos dele, nem dando bola pro Izaki, e mandando Kannagi olhar para algo muito mais sombrio que estava ali por perto. Kannagi se focou de novo no Izaki, que começou a gaguejar de medo, tentando alertar que ele ainda era um caçador de rank A. Mas Kannagi nem piscou, meteu um soco seco no rosto do Izaki, que voou longe. Aí ele voltou a atenção para uma mochila estranha no chão, que estava soltando uma aura sinistra. Quando olhou com mais atenção, uma explosão de energia saiu de dentro, pegando ele de surpresa. Mas Hinoki só observava com um sorrisinho no canto da boca. Enquanto isso, lá na cidade, um monstro de 3 cabeças estava causando um caos.
Um cara gritou pro Kisaragi ir dar conta do bicho. Ele foi pra cima sem pensar duas vezes. Com um salto, se posicionou no alto e desceu com um golpe tipo cascata, destruindo o monstro na hora. A galera começou a gritar e aplaudir, impressionada com o jeito que ele derrotou uma criatura de rank A assim tão rápido. Kisaragi, que era um caçador de rank S, agradeceu o carinho e já perguntou onde estava o Hisaki. Um cara disse que ele devia estar em alguma entrevista e ainda soltou que devia ser bom demais ser chamado de a nova promessa. Kisaragi deu de ombro, falando que a fama do Hisaki até ajudava a imagem da guilda. Enquanto se preparavam para fazer o relatório e sair para tomar alguma coisa, uma aura monstruosa tomou conta da cidade. Uma pressão absurda caiu sobre todo mundo. Pânico geral. A galera começou a desmaiar nas ruas, e até os caçadores estão tendo dificuldade para ficar de pé. Kisaragi olhou em volta e viu os membros da equipe dele no chão, entendendo que nem os caçadores de rank A ou B conseguiam lidar com aquela presença. Ficou claro na hora. Um monstro de rank S tinha aparecido. A pressão vinha direto do mausoléu dos fundadores. Todo mundo nas ruas estava caindo, sufocado por aquela energia pesada. Lá na mata, Hisaki, tremendo todo e mal conseguindo se levantar, encarava em choque o que saía de dentro da mochila. Um monstro enorme, com uma aura escura, surgiu ali na frente deles. Ele mal conseguia acreditar, murmurando se aquilo era um demônio ou o quê. Kanagi, ainda firme, explicou que a culpa era do próprio Hisaki. Por causa do que ele fez, o selo foi quebrado. Ele tinha libertado um dos chefes monstruosos da torre, que estava selado ali dentro há séculos. Na hora, Hisaki entendeu tudo. Ao mexer nos artefatos sagrados, ele desfez o que mantinha aquele bicho preso. Hinoki olhou bem pro monstro, analisando cada detalhe, e reconheceu ele de cara. Aquilo era a personificação do vazio, um monstro classificado muito além do rank S. Segundo ele, só a aura venenosa daquela criatura era capaz de matar centenas de humanos num raio de alguns quilômetros. Na época deles, isso era comum. O pânico bateu no Hisaki, que largou tudo e saiu correndo, desesperado, convencido de que, se ficasse, ia morrer. Kanagi entendeu na hora. Ele sabia como predadores pensavam e avisou que fugir só ia piorar as coisas. Mas já era tarde. O bicho reagiu na hora. Tentáculos gigantes voaram na direção do Hisaki. Ele ainda tentou levantar a espada, a mesma que usou para matar um dragão, mas não adiantou de nada. O tentáculo atravessou o peito dele como se fosse papel. O monstro se espalhou pelo corpo do Hisaki e começou a sugar tudo que ele era, drenando até a alma dele. Os gritos de dor ecoaram pela mata. Kanagi só observava, já sabendo que era esse o destino inevitável do Hisaki. Hinoki apareceu ao lado do Kanagi, botando a mão no ombro dele. Com aquele jeitão tranquilo, disse que queria o controle total do corpo agora. Perguntou se o Kanagi queria ver o estilo de espada com uma mão só dele. Mas antes que a conversa fosse mais longe, outros fundadores entraram no meio, agarrando o Hinoki pelos cabelos, dizendo que ele estava tentando se aproveitar da situação para pegar um receptáculo tão poderoso só para ele. Pego no flagra, Hinoki tenta contornar a situação, mas não adianta nada. Quem acaba com a discussão é o próprio Kanagi, que joga as cartas dele na mesa. Ele não vai deixar um único fundador tomar o controle. O corpo dele vai ser dividido entre todos, e mais, ele promete que vai superar cada um deles e alcançar o mesmo nível. Tudo na base da força. Se quiserem usar o corpo dele, vão ter que mostrar o que é poder de verdade. Hinoki fica surpreso com a ousadia do garoto, mas já prepara a espada. Aproveita o momento e é o primeiro a começar a fusão com o corpo do Kanagi, chamando os outros fundadores para fazerem o mesmo. Ele ergue a lâmina e Kanagi imita o movimento, mirando direto nos braços do monstro. Com o conhecimento de outro fundador guiando seus golpes, Hinoki corta um dos braços do demônio num só golpe, limpo e certeiro. A criatura tenta revidar com um ataque violento, mas Kanagi, agora com a agilidade de outro espírito em ação, desvia como se nem fosse humano. A cada momento, uma nova força entra em cena, os fundadores se revezando, cada um trazendo um talento diferente para o corpo dele. Guiado pela força bruta de um velho mestre, Kanagi segura os próprios tentáculos da criatura e a esmaga contra o chão com tudo. O monstro voa com um impacto, e Kanagi pega um arco do chão, disparando um ataque que atravessa o bicho com precisão. Ele começa a usar tudo o que tem: vento em forma de furacão, baforada de fogo, gelo cortante. Hinoki, assumindo o controle mais uma vez, pega a espada quebrada do Hisaki no chão. Quando o demônio tenta um ataque surpresa por baixo, os olhos do Kanagi brilham amarelo. É o grande mago dentro dele que assume o comando, mandando uma descarga elétrica que para o ataque no ato. Com um salto poderoso, Kanagi sobe no ar, ficando acima da criatura. E aí, com Hinoki no controle de novo, executa o golpe lendário, Gekirutachi, a lâmina cortante em forma de onda. Um corte só, e o demônio é partido ao meio. Fim do monstro. Kanagi sorri, vitorioso.
Num galho próximo, um corvo assiste tudo em silêncio. Lá na cidade, num topo de torre, um homem atende o celular. Ele tá chocado ao saber que o monstro já foi derrotado. E nem foi por ele. Pergunta se tinha algum caçador forte por perto. E a pessoa do outro lado responde que, segundo as imagens do corvo, foi um estudante da academia que fez aquilo. O homem, Chihara Midori, o desperto mais forte do mundo, diz que precisa conhecer esse estudante. Na manhã seguinte, Midori tá sentado em cima de um monte de carcaças de monstros e liga pro diretor da academia. Conta que o monstro de rank S foi derrotado, mas não por ele. Foi o Kanagi, segundo o vídeo do corvo. Ele diz que é difícil de acreditar, já que o garoto reprovou 3 vezes na prova de caçador, mas mesmo assim pede um favor ao diretor. Na academia, os alunos estão num burburinho só por causa do que rolou no dia anterior. Aquela aura absurda deixou todo mundo travado, e agora o assunto era só um. Quem foi que derrotou o monstro? Um estudante até brinca com um amigo, dizendo que foi ele, mas o outro já corta. Lembrando que fazia 10 anos desde que alguém de rank S tinha aparecido. Mesmo assim, o boato estava se espalhando. Dizem que foi sim um aluno da escola. Kanagi, todo tremendo, andando com o apoio de um galho, atravessa o pátio. Vai ouvindo as conversas, surpreso que aquilo virou o centro de tudo. De repente, um cara esbarra nele e derruba ele no chão, rindo e dizendo que só falta dizer que o Kanagi foi o tal matador de monstro. Mas Kanagi sabia a verdade. Ele derrotou sim o bicho, mas só porque emprestou o corpo para os fundadores. E agora, o corpo dele estava todo destruído por dentro, sentindo o efeito de tanto poder. Enquanto tenta se levantar, uma voz aparece na mente dele, tirando onda. Era Hinoki, relembrando a promessa que ele fez de superar todos eles. A voz era meio provocativa, mas também servia de empurrão. Kanagi lembrou do que disse na noite anterior e respondeu com firmeza, mesmo que em voz baixa. A dor ainda estava lá, mas ele se forçou a ficar de pé. Hinoki riu, animado, e mandou ele mostrar que estava falando sério. Olhando em volta para os outros estudantes, Hinoki não escondeu o desapontamento. Para ele, os despertos de agora não estavam muito diferentes de humanos comuns. Comparados com os guerreiros do passado, eram bem fracos. E ainda pensou, se a torre voltasse hoje, o mundo ia acabar rapidinho. Só que esse pensamento foi interrompido. Ele sentiu uma aura forte por perto. E não era fraca não. Kanagi percebeu que Hinoki ficou sério do nada e perguntou o que foi, mas ele desconversou, embora ainda estivesse sentindo aquela presença poderosa por perto. Naquele momento, um professor chama Kanagi, mandando ele ir até lá rápido. Pensando que era sobre sua carta de desistência, Kanagi vai meio devagar, já esperando o pior. Ele sabia bem que tinha usado suas 3 chances para passar na prova de caçador, e falhar significava voltar para a estaca zero. Mas para surpresa dele, o professor manda ele ir para o campo para uma reavaliação. Kanagi fica em choque. Aquilo era praticamente inédito. Os alunos se amontoam nas janelas, cochichando entre si. Ninguém lembrava de já ter visto uma reavaliação assim antes. No campo, Kanagi se posiciona para a corrida. O corpo dele ainda está meio destruído, mas a vontade de provar o próprio valor é maior. O primeiro teste é uma corrida de 100 metros. A média é de 3,6 segundos, com recorde de 2,7. O mesmo cara que esbarrou nele mais cedo solta uma piada, chamando Kanagi de fracassado. Mas aí Kanagi corre e atravessa a linha de chegada em 1,2 segundos. A galera simplesmente trava. O próximo teste é uma corrida de 3.000 metros. A média é de 4 minutos e 20 segundos, com recorde de 3 minutos e 17. Kanagi de novo quebra tudo, 1 minuto e 17 segundos. Os outros testes, flexões, supino e vários mais, seguem no mesmo ritmo. Ele quebra todos os recordes, muitos deles com o dobro da marca anterior. Os estudantes estão boquiabertos. Alguns começam a olhar para ele com admiração. Kanagi, no fundo, até se pergunta se os fundadores ainda estão ajudando ele. Mas Hinoki aparece na mente dele e fala que não. Aquilo tudo era só dele. Enquanto isso, no escritório do diretor, Midori recebe o histórico completo de Kanagi Minato. Ele vai folheando os documentos e não consegue esconder o quanto está impressionado com tudo que vê. O diretor, por outro lado, mostra que tinha suas dúvidas sobre a reavaliação. Ele admite que o físico do Kanagi é absurdo, mas o problema sempre foi a parte mágica. Durante 3 anos de testes, o nível de mana dele foi simplesmente 0. Nenhum sinal. Por isso, o diretor nunca considerou o garoto digno da atenção da academia. A secretária do Midori não se mostra surpresa. Pelo jeito, ela já esperava algo assim. Mas mesmo assim, se diverte com a situação e dá a entender que as coisas podem não sair como todos pensam. Lá fora, Kanagi se prepara para o teste de medição mágica. O professor explica o processo. Ele precisa canalizar mana para fazer um ventilador gigante girar. Tem 30 segundos para isso. A média é de 1.513 rotações. O recorde, 4.022.
Kanagi respira fundo. Ele lembra dos fracassos. Lembra de todas as vezes que o ventilador nem se mexeu. Por mais que tentasse, ele nunca conseguiu sentir mana antes. Mas agora é diferente. Pela primeira vez, ele sente tudo correndo dentro dele. Começa no pé direito, sobe pelo corpo, volta em espiral. E entende que pode controlar isso com a respiração. Ele pode canalizar tudo pela palma da mão. O professor dá o sinal, e Kanagi solta a mana. O ventilador começa a girar com uma velocidade absurda. O contador não consegue nem acompanhar. O vento é tão forte que ninguém consegue nem enxergar os números. A velocidade vai aumentando, até que a máquina explode. O ventilador voa como uma lâmina, atravessando o campo e indo direto para o prédio principal, acertando em cheio o escritório do diretor com um estrondo. Lá dentro, o diretor só não morre, porque se joga no chão. Fica estatelado, sem entender nada. A secretária do Midori fica paralisada, sem saber como reagir. Já o Midori, ele só dá uma risada, tranquilo. Para ele, a semelhança entre os poderes do Kanagi e os dele era impossível de ignorar. Só existia uma outra pessoa antes do Kanagi, que fez um resultado imensurável assim, e foi o próprio Midori. O professor, ainda tentando entender o que acabou de ver, não tem escolha. Anuncia que Kanagi passou na prova de caçador. Os alunos explodem em comemoração. Kanagi não só quebrou todos os recordes, ele ultrapassou qualquer expectativa. Olhando para as próprias mãos, Kanagi treme. Ele passou anos achando que não tinha magia. E agora, descobre que o poder sempre esteve ali. Do lado, Hinoki observa tudo com um sorriso quieto. Ele já esperava por esse resultado. Enquanto tudo acontecia, Kanagi sentia claramente que tudo tinha mudado. Ao entregar o corpo para os fundadores, ele destravou um potencial que sempre esteve ali, escondido. Hinoki até deu risada por dentro, dizendo que aquele garoto estava longe de ser comum. Com o selo do vazio marcando o destino dele, parecia que esse momento já estava sendo esperado fazia mais de 100 anos. Mas antes que ele pudesse pensar mais nisso, uma presença absurda desceu sobre eles. Uma onda de choque tomou conta do lugar, e até Hinoki ficou sem palavras por alguns segundos. Era uma força tão insana que parecia explodir no ar. Ele ficou tentando entender o que era aquilo, até que reconheceu a aura na hora, a mesma que tinha sentido naquela manhã. E então, como se tivesse surgido do próprio peso daquela presença, ele apareceu, Midori. Kanagi ficou paralisado ao ver quem era. O caçador mais forte do mundo, o lendário Midori. Assim que pousa, Midori vai direto ao ponto. Parabeniza Kanagi pelo desempenho na prova de caçador e reconhece seus feitos. Mas Kanagi mal consegue responder. Ainda tá tentando absorver o que tá acontecendo quando Midori propõe algo novo. Um teste extra. Ele quer que Kanagi acerte um único golpe nele. Na hora, Kanagi congela. Não era só qualquer desafio, era esse desafio. Midori, com 23 anos, já tinha se tornado caçador profissional com apenas 9. O cara era uma lenda viva. Tinha transformado milhares de demônios em pó em poucos segundos. Seu poder era tão surreal que até outros caçadores evitavam se meter com ele. 10 anos atrás, acabou sozinho com o surto do pandemônio. 5 anos atrás, controlou o caos em Kyushu, uma singularidade humana. Kanagi mal consegue acreditar no que tá ouvindo. Enquanto isso, Hinoki já estava surtando de empolgação, querendo assumir o corpo ali na hora. Mas Midori deixou tudo claro. Kanagi teria apenas 1 minuto para tentar acertar um golpe, sem consequências, sem punição, só um desafio. Midori só atacaria a cada 10 segundos, deixando espaço para que fosse justo. Sem truques, qualquer arma, qualquer habilidade, Kanagi podia usar. Midori, por outro lado, não ia usar nenhuma técnica, só o corpo. Para mostrar que estava falando sério, Midori invocou um arsenal absurdo na frente de todos. Armas lendárias brotando no ar, uma após a outra. A galera em volta ficou de boca aberta, e até Kanagi ficou atordoado. Parecia um sonho, um duelo 1 contra 1 com Midori. Ainda com dúvidas, Kanagi perguntou se realmente podia usar qualquer arma. Em resposta, Midori pegou uma katana como se fosse nada, e com um leve movimento partiu a lâmina ao meio, como se fosse um graveto podre. Disse sem arrogância nenhuma que o corpo dele era mais afiado do que qualquer arma. Kanagi nem teve tempo de processar tudo quando Hinoki explodiu de raiva. Não aguentava mais ver o Midori todo confiante daquele jeito. Para ele, aquilo era imperdoável. A energia dele começou a ferver dentro do corpo do Kanagi, como se estivesse pronto para sair com tudo. E foi aí que caiu a ficha. O poder do Midori era no nível dos próprios fundadores.
Kanagi entendeu que não tinha chance real de vencer, mas também entendeu que não tinha mais tempo para hesitar. Ao redor, todos os estudantes tinham se juntado para ver o duelo, e sem aviso, Midori começou a contagem. Um leve sorriso apareceu no rosto dele enquanto dava o sinal de início. Kanagi pegou a espada e partiu para cima. Hinoki perguntou se ele ia mesmo lutar sozinho, dizendo que aquilo não era justo. Mas Kanagi ignorou completamente. Sabia que se quisesse virar uma lenda, tinha que provar que conseguia com a própria força, sem depender dos fundadores. Ele atacou com tudo, mas Midori desviava com facilidade, sem nem esforço. Enquanto Kanagi desferia golpes atrás de golpes, Midori estava ali, tranquilo mexendo no celular. Ainda perguntou qual rede social o Kanagi usava, dizendo que com certeza aquele momento ia viralizar. A plateia assistia chocada. Ninguém conseguia acreditar que Midori estava desviando de tudo como se fosse brincadeira. Mas mesmo assim, Kanagi não parava. Continuava atacando sem parar. Foi aí que um dos alunos percebeu algo diferente. Tinha algo estranho nos movimentos do Kanagi. O olhar dele focou. Kanagi levantou a espada, fingindo um corte vertical. Mas num segundo, mudou para um corte horizontal, mirando nos pés e na garganta do Midori. O movimento foi perfeito, e Kanagi ficou surpreso com a naturalidade com que o corpo dele executou aquilo. Percebendo que ainda não tá cansado, Kanagi começa a se perguntar se isso é resultado de ter deixado os fundadores usarem seu corpo. Mas ele mal tem tempo de pensar, porque Midori coloca um dedo na testa dele e comenta casualmente que os 10 segundos já passaram. Kanagi reage no reflexo, desviando por pouco. O impacto do golpe, mesmo sem acertar, destrói o campo todo. Ele olha em volta, assustado com a devastação. Se aquilo tivesse pegado de verdade, a cabeça dele teria sumido. Midori dá uma olhada na própria mão, meio confuso. Ele não sente nenhuma intenção de matar no Kanagi, e se pergunta se acabou exagerando sem querer. Já Kanagi entra em pânico. Ele percebe que se continuar desse jeito vai morrer. Desesperado, tenta se lembrar da sensação de quando estava mais forte. E quando foca nisso, uma aura poderosa explode do corpo dele, pegando Midori de surpresa. Kanagi parte pra cima de novo, a velocidade dele aumentando numa crescente absurda. Os alunos assistem em choque, gritando que nem a câmera consegue acompanhar o que tá acontecendo. Midori percebe a mudança no Kanagi. A aura dele tá diferente. Ele se pergunta se tem alguma condição para aquele poder despertar, ou se o garoto tá escondendo algo de propósito. Mais 10 segundos passam, e Midori decide revidar com mais calma dessa vez. Ele se abaixa, posiciona o dedo, e dá um toque no peito do Kanagi. Mesmo leve, o golpe manda Kanagi voando, colidindo com tudo contra uma parede. Kanagi cospe sangue, mas não tá assustado. Pelo contrário, ele acha aquilo tudo incrível. Tá lutando contra o desperto mais forte do mundo. Ele entende que se fosse o mesmo Kanagi de ontem já estaria morto, mas agora ainda tá de pé. E isso o faz sorrir. Ele tá crescendo. Mesmo assim, ele sabe que ainda não é suficiente. Então decide seguir com tudo. Força bruta mesmo. E corre mais uma vez pra cima do Midori. Mas de repente, Midori aparece ao lado dele num piscar de olhos. E Kanagi trava. Midori pede desculpas, diz que já viu o que precisava ver. Avisa que os 30 segundos acabaram. E com um toque na nuca, derruba Kanagi. Enquanto ele cai, desmaiado, Midori observa e comenta que o garoto é um gênio. Mas ainda não tá no mesmo nível dos seus companheiros. No fim, Kanagi não conseguiu liberar todo o potencial que Midori tinha sentido. Midori liga pra secretária dizendo que já podem ir embora. Dá pra sentir um leve tom de decepção na voz dele. Mas antes que ele possa dar um passo, Kanagi agarra da espada. Na mesma hora, Midori sente a aura mudar. Ele se vira e vê o corpo do Kanagi brilhando com energia intensa. A voz que sai não é mais a dele, é Hinoki. Ele diz que o teimoso do Kanagi já apagou. Então agora é ele quem vai brincar. Avança com um sorriso, sugerindo que eles prolonguem a luta. Enquanto isso, a consciência do Kanagi, separada do corpo, entra em pânico vendo o Hinoki tomando o controle. Mas Midori apenas sorri, reconhecendo a presença que tinha sentido mais cedo. Ele se pergunta se aquilo era outra pessoa de verdade, ou só uma habilidade. De qualquer forma, ele entende uma coisa. Kanagi agora é um monstro. Hinoki no controle parte pro ataque, gritando pro Midori parar de viajar. Midori percebe na hora. Os movimentos mudaram completamente. A velocidade e a força estão num nível totalmente diferente. Uma espada passa raspando pelo rosto do Midori, que se abaixa a tempo. Hinoki gira e ataca de novo, forçando Midori a saltar para ganhar distância. Ainda surpreso, Midori observa o garoto se reposicionar para mais um golpe. Outro ataque vem. Midori se abaixa de novo, e a espada acerta em cheio o prédio atrás dele. Lá dentro, os alunos entram em pânico com o impacto. Midori percebe que os golpes do Kanagi agora são imprevisíveis, mas ainda assim consegue sentir o ritmo. Tem algo antigo ali. Os cortes lembram um estilo ancestral, como uma torrente de água sem fim.
Ele levanta a palma da mão rindo. Diz que é esse tipo de habilidade que se espera para derrubar alguém de rank S. Se prepara para colocar o garoto para dormir de novo, já que só se passaram 40 segundos. Mas Kanagi avança num salto insano, gritando que Midori não vai conseguir tocá-lo. Midori desvia com um pulo para trás, rindo e reconhecendo o talento absurdo do garoto. Os alunos estão surtando vendo aquilo. Midori, em posição defensiva. Kanagi grita que Midori tá entediante e exige que pare de se segurar. Avisa que se ele continuar menosprezando, vai tomar uma surra. Sem hesitar, Kanagi avança. Midori apenas ri e diz que tudo bem. Com um chute rápido, Midori lança uma pedra em direção ao arsenal atrás dele. No mesmo instante, as armas começam a flutuar no ar. Ele salta, pega uma delas no ar e surpreende Kanagi, que arregala os olhos. Empolgado, Kanagi grita que agora sim, Midori vai lutar de verdade. Eles se lançam num confronto insano no ar, chutando um ao outro com tanta força que deixam os alunos de boca aberta. Cada arma que pegam, eles simplesmente destroem com pura força bruta, virando cacos no ar. Lá dentro do corpo do Kanagi, os fundadores observam enquanto Hinoki solta tudo o que tem. E o mais impressionante para eles é que Midori ainda consegue acompanhar. O velho espírito até sugere entrar na luta também, mas outro fundador já corta ele no meio, chamando de sem noção. Já o grande mago, que tava só na dele, percebe algo diferente. Kanagi tá assistindo os movimentos do Hinoki com atenção, tentando aprender com eles. Ele nota Hinoki mudando o centro de gravidade enquanto ataca por baixo, mas de novo a espada quebra nas mãos dele. Frustrado com a qualidade das armas, Hinoki sente a raiva subir. Midori, por outro lado, tá se divertindo. A luta pra ele é puro prazer. Só que ele repara que não sobrou nenhuma espada. Começa a se perguntar se Kanagi vai apelar para armas de fogo. Com um sorrisinho provocador, Midori grita que faltam só 10 segundos e pergunta, tirando sarro, o que Hinoki vai fazer agora? Hinoki olha pro prédio atrás e, sem pensar duas vezes, pula direto pra lá. Vai reto no cara que empurrou Kanagi mais cedo e arranca a espada da mão dele. Mas Midori já tá em cima, lançando o punho. O soco explode no prédio com tudo, mas Hinoki consegue desviar a tempo e reaparece na frente dele. E a pancadaria aérea recomeça, com os dois trocando golpes num ritmo alucinante. Midori grita que tá se divertindo e propõe estender a luta por mais um tempo. Enquanto isso, os alunos notam que o prédio tá quase desabando com a destruição. A luta sobe até o telhado, e a secretária do Midori assiste tudo lá do alto, sem nem piscar. Midori coloca a mão num ventilador gigante e puxa ele com tanta força que racha tudo. Ele arranca a peça do prédio e mira no Hinoki. Com um arremesso poderoso, lança o ventilador como uma lâmina voadora. Mas Hinoki, usando sua técnica com espada de uma mão só, desfere seu golpe no estilo dados e corta o ventilador em 1000 pedaços. O negócio se desfaz no ar e Midori fica animado, elogiando a habilidade do rival. Mas Hinoki não perde tempo e arremessa a espada direto nele. O que ele não esperava é que a espada simplesmente se estilhasse ao tocar no Midori. Com calma, Midori levanta a mão, mira no Hinoki e diz que 60 segundos se passaram. Em seguida, acerta Hinoki com a palma da mão, mandando ele direto pro chão com tudo. Hinoki xinga baixinho, irritado, mas antes que consiga reagir, Kanagi aparece do nada, salta nas costas dele e empurra ele de volta pros fundadores. E aí, no momento em que Midori ia finalizar, Kanagi defende o golpe com um movimento suave, desviando o ataque de leve. Os dois ficam travados na surpresa. Hinoki não entende como Kanagi voltou, e Midori não acredita que ele conseguiu desviar do ataque, mas o impacto foi tão intenso que a mão do Kanagi se quebra na hora. Mesmo assim, ele mantém o foco e dá um soco com a outra mão direto no rosto do Midori. Lá dentro, a luta entre esses dois titãs parecia eterna, um duelo feroz por um resultado que, visto de fora, parecia pequeno. Como uma partida de xadrez entre dois gênios. Hinoki assiste em silêncio, com orgulho, percebendo que Kanagi abriu um novo caminho com as próprias mãos. Kanagi, porém, entra em choque quando vê Midori parando o soco bem no último segundo. Frustrado, ele entende que não conseguiu acertar de verdade. Mas então, para surpresa dele, Midori sorri, segura o punho dele e puxa até encostar no próprio rosto. E pronto, ele confirma, Kanagi passou. Antes de qualquer um dizer mais alguma coisa, os dois caem no chão, exaustos. Os alunos ao redor ficam murmurando, sem entender nada do que acabou de acontecer. Midori, ainda segurando o corpo apagado do Kanagi, chama pela secretária, Rin, e diz que tá na hora de ir embora. Ela aparece ao lado dele e pergunta como foi. Midori confirma, Kanagi passou, e admite que achou ele bem interessante, mas também reconhece que quebrou o braço dele no processo e pede pra Rin curar. Ela nem pensa duas vezes. Enquanto começa a tratar o garoto, os alunos ouvem a conversa e demoram para processar, mas aí cai a ficha. Kanagi acertou um soco no Midori. O campo inteiro explode em comemoração. No meio da gritaria,
Kanagi acorda com o barulho. Rin manda ele não se mexer, mas ele força o corpo e agradece, ainda em choque. Ela sorri e diz que ele passou no teste. Kanagi se senta de repente, perguntando se ele realmente conseguiu acertar o Midori. Mas antes que possa pensar muito, Midori aparece do lado dele, rindo da reação. Sem enrolar, ele confirma: passou é passou. Conta que no meio da sequência de ataques teve que levar a luta a sério. E termina elogiando o Kanagi, dizendo que ele mandou bem, desviou de um dos ataques mais fortes dele e ainda mostrou movimentos incríveis. Midori encoraja Kanagi a se orgulhar da conquista. Ainda tentando se recompor, Kanagi aceita o elogio, mas sem perder o foco, já manda a pergunta: e agora, o que vem depois disso? A pergunta deixa Rin um pouco confusa. Ela olha pro Midori, que também parece perdido, como se ainda estivesse pensando na resposta. Mais tarde, já em casa, Kanagi ajuda a mãe na faxina enquanto ela prepara o jantar na cozinha. Com aquele tom casual de mãe, ela pergunta quantos convidados vão aparecer. Kanagi, ainda sem ter certeza, chuta que vai ser só um. Ela comenta como aquele dia foi marcante. O filho dela não só passou na prova de caçador, como também chamou a atenção do lendário Midori. Ela diz com firmeza que sempre acreditou no potencial do Kanagi, que ele era capaz de conquistar qualquer coisa com esforço. Ele ouve tudo em silêncio, mas dá pra ver que ele valoriza cada palavra. Só que aí ela muda de tom, dizendo que tá preocupada com alguém tão famoso vindo visitar uma casa que parece mais um canil. Kanagi revira os olhos, já irritado, e fala que Midori não é esse tipo de cara. Depois de terminar as tarefas e ajudar a mãe, ele se joga na cama, o corpo moído, mas a cabeça ainda fervendo com os acontecimentos do dia. Ele encara o cartão que o Midori entregou e fica com aquela sensação esquisita no peito, porque Midori não explicou nada direito. A lembrança dele volta pro campo de batalha, no momento em que Rin torceu a perna do Midori, e ele soltou um grito que ecoou pra todo lado. Kanagi lembra bem do Midori dizendo que, ao vencer, ele tinha concordado em virar seu companheiro. Confuso, ele negou com todas as forças, dizendo que nunca falou isso. Rin, furiosa, apertou ainda mais a perna do Midori, e ele só comentou que havia olhos demais por perto. Prometeu visitar a casa do Kanagi naquela noite, pra explicar tudo direitinho. Disse que ia contar quais eram as opções e revelar quem eram os verdadeiros inimigos. Kanagi ficou pensando nisso. Quem seriam esses inimigos? A torre já foi destruída pelos fundadores, e os caçadores atuais estavam cuidando dos monstros que escaparam das fendas dimensionais. Teria outro motivo? Sem perceber, ele dorme, mas não por muito tempo. Um grito do Hinoki acorda ele no susto. Quando abre os olhos, vê o Hinoki e os outros fundadores reunidos no quarto. Ainda meio zonzo, pergunta por que estão ali e o que tá acontecendo. Hinoki responde só que estavam discutindo algo e que acabaram agora. Ainda meio desconfiado, Kanagi se cobre por instinto e pergunta se já decidiram quem vai tomar o corpo dele. Mas antes que Hinoki diga qualquer coisa, a campainha toca. Kanagi se desculpa e diz que deve ser o Midori. Então eles conversam sobre isso depois. Ele vai até a porta, sentindo um arrepio estranho no ar. Quando abre, o coração para por um segundo. A mãe dele tá caída no chão. O pânico toma conta. Ele grita, corre na direção dela, mas para no meio do caminho ao ver uma figura sentada na cozinha. Um homem desconhecido, comendo a comida que a mãe dele tinha preparado, elogiando o sabor como se nada estivesse fora do normal. Com um tom sarcástico, o homem comenta que Kanagi devia ensinar a mãe dele a ser mais educada. Diz que se for para receber clientes, o mínimo era ter uma refeição decente. Kanagi, já com o sangue fervendo, exige saber quem ele é e o que fez com a mãe dele. O homem nem se abala, fala alto mandando Kanagi mudar o tom. Se apresenta como Haitani Goro, um caçador de rank S e colega do Midori. Em seguida diz com toda a naturalidade que Kanagi deve pegar suas coisas, porque agora vai morar na base deles. A raiva sobe no peito do Kanagi, e ele ataca com um soco direto. Mas Haitani desaparece num instante e surge atrás dele, perguntando se ele tá mesmo querendo brigar. Kanagi não responde, só fecha os punhos com força, lembrando das palavras da mãe, de como ela prometeu criar ele sozinha depois que o pai morreu, de como ela ainda usa os sapatos gastos, insistindo pra ele comprar tênis novos primeiro, e de como ela sorriu mais cedo, prometendo fazer tonkatsu pro jantar. O olhar dele queima de ódio. Ele encara Haitani e pergunta firme o que ele fez com a mãe dele. Hinoki, vendo tudo de dentro, reconhece quem é Haitani, um caçador de rank S da era anterior. Só de olhar, ele já se irrita. Pra ele, Haitani parece uma cópia barata do Midori, e sem pensar duas vezes, diz que agora chega, é hora de agir. Os fundadores, depois de verem tudo que Kanagi fez na luta com Midori, já entenderam como devem tratá-lo daqui pra frente. Haitani, rindo, debocha do Kanagi. Diz que essa carinha de raiva é até bonitinha. Levanta a mão e se prepara pra dar um tapa. Mas Kanagi não se move. Quando o golpe tá pra acertar, Kanagi agarra a mão dele com facilidade.
Num movimento rápido, gira o Haitani com uma força absurda. O velho fundador fica em choque. Reconhece na hora a técnica que Kanagi usou. Era a mesma que eles aplicavam nas lutas antigas contra monstros. Haitani é arremessado pela janela, atravessando o muro do quintal com tudo. Mas antes de tocar no chão, ele gira no ar e aterrissa firme, de pé. Se ajeitando, Haitani se aproxima, tentando entender o que acabou de acontecer. Ele se pergunta, confuso, se aquilo foi Aikido. Lembrando da luta entre Kanagi e Midori mais cedo, ele já tinha notado não só a aura absurda do garoto e sua técnica com espada, mas também um certo tipo de poder diferente. Kanagi, com a paciência já por um fio, encara Haitani e pergunta o que ele fez com sua mãe. Lá dentro, ela ainda se contorce no chão, com o veneno se espalhando pelo corpo. Haitani ri, debochado, dizendo que Kanagi ainda não entendeu nada. Com um sorriso cínico, ele revela a verdade. A mãe dele estava no caminho, então ele apenas a colocou para dormir, com um pouco de veneno. Diz que, com sorte, ela só vai ficar com alguns efeitos colaterais leves. Kanagi, calmo, diz que não entende. Isso faz Haitani franzir a testa, confuso. Então Kanagi pergunta, por que atacar a família de alguém que supostamente pode ser um futuro companheiro? Haitani apenas ri da palavra companheiro, antes de sumir e aparecer atrás dele, pronto para golpear. Kanagi desvia por pouco, mas o ataque seguinte já vem. Haitani vai com tudo, dizendo que jamais será companheiro de ninguém, que ele é só um fantoche seguindo ordens. Ele provoca Kanagi, dizendo que quando as pessoas que ele ama forem usadas como reféns, ele vai se ajoelhar sem nem pensar duas vezes. O chama de ingênuo. Em meio à investida, Haitani pisa no pé de Kanagi e corta seu rosto com as unhas envenenadas. Se afasta rápido, e Kanagi sente a queimadura. Passa a mão e percebe, o veneno já tá entrando no corpo. Haitani mostra os dedos, cobertos de agulhas afiadas e veneno escorrendo. Diz que o veneno já tá circulando, e que se chama veneno da visão fantasma do inseto, Deadly Vision. Explica que pode produzir dezenas de toxinas pelo próprio corpo. Reclamando do incômodo da missão, Haitani comenta que, se quisesse, poderia liberar gás tóxico capaz de matar tudo num raio de 5 km, mas isso não seria ideal no meio da cidade. Ele afirma que o veneno vai matar Kanagi em menos de 1 minuto, a não ser que ele aceite entrar na organização. Se aceitar, ganha o antídoto. Se não, morre. Kanagi pensa na letalidade do veneno. Para qualquer pessoa normal, seria uma sentença de morte sem escapatória. Olha para a própria mão e chama pela deusa da medicina, Valentine, perguntando se ela está dentro dele. Os fundadores viram o olhar para Valentine, que aparece surpresa e um tanto perdida. Kanagi se desculpa por invocá-la assim de repente e pergunta se ela concorda. Haitani, irritado, lança outra onda de veneno e exige saber o que ele está resmungando. Kanagi desvia com facilidade e responde que a técnica de Aikido que usou antes veio do deus das mãos, Kudohuma. O velho, ouvindo isso de dentro, fica chocado. Kanagi copiou o movimento dele só de observar uma vez. Em seguida, Kanagi invoca a força do cortador de 10.000 exércitos, Hinoki, da lança azul da destruição, Shimmer Calx, e do arco celestial, Margit. Afirma que estudou e decorou os estilos de cada um a partir dos registros. Diz para Haitani que os fundadores que ele um dia idolatrava agora vivem dentro dele. Haitani fica confuso por um segundo, mas em vez de sentir medo, ele se enfurece. Berra que vai apresentar a Kanagi um mundo de dor. Avançando com as agulhas afiadas, Haitani ataca. Kanagi salta para longe, evitando o golpe. Quando o ataque acerta uma árvore próxima, ela seca e morre na hora. Sem pausa, Haitani vai de novo para cima. Grita que se Kanagi se ajoelhar e implorar, pode ganhar um antídoto que só ameniza a dor. Porque, segundo ele, uma vez que a dor consumir o corpo, não tem volta. A mente vai embora junto. Kanagi continua em silêncio. Espera. E quando a mão de Haitani se aproxima, ele desliza pro lado e encosta a palma no peito dele, ativando o soco do Santo Vontak. O golpe faz Haitani cuspir sangue, e o próprio Vontak, de dentro de Kanagi, fica em choque com a força do impacto. O corpo de Haitani voa e bate com tudo num poste. Sem pensar duas vezes, Kanagi dá uma sequência. Um chute usando os pés da luz, de Aylerson, que manda Haitani voando ainda mais longe. Aylerson, dentro dele, também se espanta com a força do garoto. Mas Haitani se levanta, ainda em pé, e num piscar de olhos, aparece na frente de novo, atacando com as duas mãos. Kanagi escapa por um triz, quebra algumas das agulhas do Haitani no processo e contra-ataca com o golpe do bico afiado, de Kohali, acertando o estômago dele em cheio. Kanagi então desfere um corte usando a técnica Garra do Dragão, de Rohan, deixando o próprio Rohan pasmo lá dentro, sem acreditar que o garoto conseguiu copiar aquilo. Haitani tenta reagir, mas Kanagi ativa o arremesso de Leilak, girando Haitani no ar como se fosse uma boneca de pano. Enquanto flutua,
Haitani tenta entender o que está acontecendo. Ele sabe muito bem como o veneno age. Devia já ter tomado conta da mente, do sistema nervoso, de tudo. Mas Kanade continua ali, firme, forte e inteiro. Sem dar espaço, Kanade invoca o Mago da Verdade, Melteus Silenteus, e libera a técnica com uma explosão de energia que sacode a vizinhança inteira. Os outros fundadores ficam boquiabertos. Hinoki vira para os outros e pergunta se viram aquilo. Diz que logo depois de derrotar Haitani, Kanade começou a copiar todos os movimentos deles, tanto os físicos quanto os mágicos. Ele completa dizendo que sinceramente não liga se esse poder vem do selo do vazio. O Kanade é interessante. Os outros fundadores concordam. Hinoki sugere que eles treinem o garoto de verdade. Diz que se eles se dedicarem, Kanade pode se tornar o desperto mais forte de todos. Enquanto isso, em algum lugar nos telhados da cidade, figuras encapuzadas saltam de prédio em prédio. Um deles grita que precisam se apressar. As guildas de Nemur estão atrás do Kanade, e eles têm que alcançá-lo antes. Mas do nada, Midori aparece atrás do cara. Com a maior calma do mundo, Midori pergunta se tem mesmo tantos assim. O homem congela de medo. Midori diz que, se são 15, ele mesmo deve ser o último. Aponta o dedo para a cabeça do sujeito, gira o corpo dele e o arremessa com força contra o telhado. Logo em seguida, ele chama Rin através da chamada do corvo. Ela atende na hora e diz que já chegou no local. Informa que não há despertos por perto, mas o que diz depois pega Midori de surpresa. Alguém já tinha passado por lá. Midori fica em silêncio. Espera. Rin revela que foi Haitani, o caçador de rank S, conhecido por seu domínio de venenos. Ele tinha ido atrás do Kanage e foi completamente derrotado. Midori olha pro telhado, onde Haitani tá jogado, com a boca meio aberta, e se pergunta o que diabos aconteceu ali. Pouco depois, eles chegam na casa do Kanage. Midori junta as mãos, sorrindo de orelha a orelha, elogiando o garoto. Diz que de verdade não esperava que ele fosse derrotar um caçador de rank S. Sem perder tempo, pergunta se Kanage foi envenenado. Kanage coça a bochecha, respondendo com um sorriso tímido. Ele e a mãe tão bem. Hinoki, com os braços cruzados, não parece impressionado. Lembra Kanade que se não fosse a Valentine, ele não teria passado da noite. Só de ouvir o nome, Valentine solta um suspiro exausto. Hinoki, meio ranzinza, reconhece o trabalho dela, dizendo que neutralizar o veneno em 5 segundos não é qualquer coisa. Valentine dá de ombros e diz que não foi difícil. Com o criador do veneno ali no chão, foi só pegar o sangue e achar o antídoto rapidinho. Midori solta o ar com alívio e volta a encarar Kanage. Pede desculpa por ter demorado para chegar, mas garante que já tomou providências contra as organizações que agora estão atrás dele. Por causa do vídeo de hoje, Kanage, ainda processando tudo, finalmente solta a pergunta que estava entalada. Haitani mentiu. Ele era mesmo seu companheiro? Midori balança a cabeça sem pensar 2 vezes. Diz que foi tudo mentira. Tem muita gente por aí usando o nome dele para ganhar vantagem. Com isso resolvido, ele se vira para Rin e pergunta se já terminou. E como se fosse combinado, ela surge ao lado dele, acenando que sim, e informa que todo o estrago foi consertado. Kanade arregala os olhos, olha para casa e vê a janela, o muro do quintal, tudo perfeito, como se nada tivesse acontecido. Midori, com um sorrisão, sugere que entrem para conversar sobre o futuro do Kanage. Kanade continua parado, sentindo aquela mistura de ansiedade com um frio na barriga. No dia seguinte, a mãe do Kanade o acompanha até o portão, onde um carro já espera por ele. Ela lembra ele de verificar se tá esquecendo alguma coisa. Kanage sorri e diz que tá tudo certo, e que ela se preocupa demais. Ela olha pra ele com carinho. Nem acredita que aquele menino que criou no colo agora tá indo pra casa do Midori. Mas o próprio Midori já tinha garantido que cuidaria do Kanade e o transformaria num grande caçador. Kanage sente o coração bater mais rápido com empolgação, mas a mãe ainda demonstra uma pontinha de preocupação. Mesmo assim, esconde bem. Entrega a marmita pra ele, dizendo pra comer, já que nem tomou café. Ele até tenta dizer que não precisa, mas aceita sem reclamar. Antes de deixá-lo ir, ela olha nos olhos do Midori e pergunta direto: "Meu filho vai correr perigo?" Midori não hesita. Diz que sim. Ela respira fundo. Diz que Kanage sempre lutou sozinho até agora. Confiar o filho a ele é algo enorme. Como mãe, ela não consegue deixar de sentir um aperto no peito. Com um tom firme e confiante, Midori garante à mãe do Kanade que vai treiná-lo até que não sobre nenhuma fraqueza. Ao ouvir isso, ela finalmente concorda em deixá-lo ir. Quando entram no carro, Rin, que tá no volante, lança um olhar pro Midori e pergunta se foi mesmo certo prometer aquilo pra mãe do garoto. Considerando que nem eles sabem o que o futuro reserva, Midori olha pelo retrovisor, pensativo, e vê a mãe do Kanage dando os últimos conselhos pro filho, ensinando como lavar as roupas direito, mandando ele não dormir pelado para não pegar resfriado. Ao ver a preocupação dela, os olhos de Midori brilham com determinação. Sem dizer nada, ele promete a si mesmo que vai dar o melhor. Enquanto isso,
Kanagi segura a emoção e se despede. Mas antes de entrar no carro, a mãe grita mais uma vez: "Não esquece de vir pra casa no ano novo." Durante o trajeto, Midori pergunta se ele tá bem. Kanagi admite que teve que segurar muito as emoções. Midori se encosta no banco e diz que ele deve fazer o que quiser: comer, dormir, descansar, o que sentir no momento. Kanagi olha pro lado e vê as marmitas que a mãe dele preparou, todas arrumadinhas. Ele abre a tampa e bem em cima do tonkatsu tem uma mensagenzinha de boa sorte escrita com carinho. Aquilo bate forte. Ele para por um segundo, lembrando de todos os sacrifícios que a mãe fez por ele. Um sentimento de gratidão toma conta e ele começa a comer, com os olhos marejando. Rin e Midori trocam olhares, mas ficam em silêncio, deixando o Kanagi viver aquele momento no próprio tempo. Quando chegam no destino, Kanagi congela ao ver o prédio gigantesco da sede anti-profecia. Midori o recebe com um sorriso, explicando que só alguns despertos escolhidos têm acesso àquele lugar. O peso dessa revelação cai sobre Kanagi, e por um instante ele se sente engolido pela realidade do que tá entrando. Dentro de uma das salas, um homem observa tudo pela janela. Sem se virar, ele comenta com alguém que os novos chegaram. Uma garota com expressão neutra pergunta se tudo isso é mesmo por causa do novato. Um jovem responde dizendo que é raro ganharem um novo companheiro. Mas outro homem, de braços cruzados, mostra ceticismo, dizendo que primeiro precisam ver se ele é realmente digno de entrar na antiprofecia. Do lado de fora, Kanagi ainda tá meio travado, tentando processar tudo. 1000 perguntas passam pela cabeça. O que exatamente é essa unidade antiprofecia? Será que tem alguma ligação com a guilda Ichihara? Percebendo o desconforto dele, Rin se desculpa por não ter explicado antes. Diz que não pôde contar nada à mãe dele porque é tudo confidencial. Informação de nível nacional. Essas palavras batem forte no Kanagi. Enquanto caminham até o prédio, Midori sugere que levem a bagagem dele pro dormitório. Rin se oferece para ajudar, mas ele recusa, dizendo que consegue sozinho. Nesse momento, uma voz atravessa o ar. "Esperem aí." Kanagi se vira assustado e vê um jovem parado acima deles. Sem enrolação, o cara diz que ele mesmo vai explicar tudo, e já chega com um chute poderoso, direto em Kanagi. No reflexo, Kanagi levanta os braços para se proteger. O impacto é tão forte que o chão racha embaixo dos pés dele. O corpo sente o tranco, mas ele se mantém em pé, firme. O homem o observa com interesse, e depois de um segundo, solta um raro elogio pela resistência. Kanagi, ainda meio atordoado, pergunta quem ele é. Com um salto leve, o homem pousa no chão e se apresenta com orgulho. Hanada Hikotaru, membro da unidade antiprofecia, e seu novo companheiro. A revelação pega Kanagi de surpresa, mas não dá tempo de reagir muito. Hanada foi designado para explicar tudo, e querendo ou não, a verdade está prestes a ser revelada. Enquanto isso, Midori, tranquilo, pede um chá pra Rin. Ela serve, e os dois assistem a luta continuar. Com o olhar calmo, Midori pergunta por que eles estão brigando se são companheiros. Hanada, sem nem parar os golpes, responde que é por 2 motivos: apresentar a unidade antiprofecia ao Kanagi e testar as habilidades dele. A explicação de Hanada martela na cabeça do Kanagi, que ainda não entende muito bem que tipo de teste é esse. Antes que consiga pensar, Hanada avança com mais um chute preciso e rápido. Kanagi reage na hora, levantando os braços e bloqueando o golpe, mantendo-se firme no chão. Mesmo trocando golpes, Hanada continua falando, começando a explicar a origem da unidade antiprofecia. Kanagi até tenta o acompanhar, mas continua desconfiado. Duvida que alguém vá realmente explicar tudo no meio de uma luta. No meio do confronto, Hanada faz uma pausa e pergunta o nome dele. Kanagi responde sem hesitar: Kanagi Minato. Enquanto toma seu chá com calma, Midori observa a troca. Pensa em como Kanagi já foi testado pela academia, por ele mesmo, depois por um rank S, e agora por mais um. Ele se vira pra Rin e comenta se Kanagi vai ter que passar por testes sem parar. Rin, tranquila, apenas diz que não tem outro jeito. Afinal, ele é um talento que o próprio Midori escolheu a dedo. Enquanto isso, Hanada continua lançando chutes. Kanagi bloqueia todos com os braços, sua resistência é inabalável. Então Hanada lança uma pergunta no meio dos golpes: qual é o papel de um caçador? Kanagi responde na hora: eliminar os monstros que saem das fendas dimensionais. Hanada levanta o polegar, satisfeito. Diz que a resposta tá certa. Depois comenta que ser caçador é quase como controle de pragas. Simples, mas com um peso enorme. Do nada, Hanada muda o ritmo, se abaixa e lança uma nova pergunta: e os outros perigos que existem fora das fendas? Kanagi se surpreende, fica confuso e pergunta o que ele quer dizer com outros perigos. O rosto de Hanada fica mais sério. Ele diz que o mundo enfrenta ameaças muito piores que monstros das fendas. Fala de eventos assustadores, cita o castelo dos 10.000 demônios do Pandemônio, de 10 anos atrás, e a grande epidemia de Kyushu, de 5 anos atrás.
Kanagi reconhece na hora. Lembra dessas histórias. Grandes rachaduras dimensionais. Desastres que deixaram cicatrizes até hoje. Antes que consiga reagir, Hanada avança de novo. Kanagi bloqueia, mas o impacto é tão forte que o faz deslizar para trás. Mesmo assim, ele se mantém de pé. Hanada elogia a resistência e diz que ele acertou em lembrar desses eventos públicos, mas avisa que Kanagi ainda vai aprender muito mais quando começar o treinamento de verdade. Kanagi tenta recuperar o fôlego. Nem bem respira, Hanada já surge no alto. O pé desce num chute machado poderoso. Kanagi rola pro lado no último segundo. O golpe atinge uma árvore, que racha no meio. Kanagi fica travado por um segundo, encarando a árvore partida. Hanada se levanta e continua. Os eventos que citou, como a Torre da Malevolência de 300 anos atrás, não foram só desastres. Foram invasões diretas, ataques de outra dimensão. Kanagi sente o peso daquelas palavras. Aquilo não era só história, era presente. Hanada se aproxima. Agora mais sério. Diz que não entende por que os despertos de hoje são mais fracos comparados aos da época da torre. Quase ninguém chega perto do nível dos fundadores. E isso incomoda ele. Kanagi, entre a dúvida e a preocupação, solta a pergunta que estava entalada. O que a gente deve fazer? Hanada responde sem piscar. É por isso que a unidade anti-profecia existe. Pessoas que têm o poder de prever esses desastres não revelam nada ao público. Eles avisam só quem pode fazer alguma coisa. E esses alguém, segundo Hanada, são os membros da antiprofecia. Midori e Rin trocam olhares e sorriem discretamente, orgulhosos. Kanagi finalmente entende. O propósito da unidade é impedir que as profecias se tornem realidade. Hanada então vira para ele e diz que, a partir de agora, ele é oficialmente parte do grupo. É o primeiro a conseguir bloquear seus ataques consecutivos. Por isso, está aceito. Ele estende a mão. Kanagi aperta com firmeza. Midori e Rin aplaudem. Hanada chama pelos outros despertos, que surgem no alto, em silêncio. Ele pergunta o que eles vão fazer, mas eles só o encaram por um momento, e somem em seguida. Sem dizer uma palavra, Kanagi fica ali, parado, sem entender nada. Midori comenta que os outros sumiram como se fossem vilões, mas Hanada só balança a cabeça e diz que eles preferem ver tudo com os próprios olhos. Ele olha pra Midori e fala pra deixar tudo com ele. Midori concorda e vai embora. Aí Hanada pega as coisas do Kanagi e se oferece pra mostrar o dormitório. Kanagi agradece e os dois seguem caminho. Mais tarde, já no quarto, Kanagi não consegue parar de pensar na organização que acabou de entrar. Uma organização que lida com profecias num mundo onde tudo pode desmoronar de uma hora para outra. Ele se pergunta se os fundadores já passaram por algo parecido na época da torre. Se o que está enfrentando agora é algo que já foi previsto. A ansiedade vai crescendo, até que uma voz interrompe os pensamentos dele, dizendo que isso é só o começo do treino. Kanagi se vira, assustado, e dá de cara com Hinoki e os outros fundadores. Ele se apressa em pedir desculpas por não ter falado com eles antes, mas Hinoki o tranquiliza. Diz que eles chegaram a uma decisão. Todos concordaram em treinar Kanagi para que ele vire o desperto mais forte de todos, tipo o Midori, um discípulo dos fundadores. Kanagi fica surpreso. Pergunta se eles estão falando sério mesmo. Hinoki confirma dizendo que é uma ótima ideia, mas avisa que isso vai virar quase um Battle Royale entre eles. Kanagi já se preocupa, pedindo para eles não brigarem por causa disso. Hinoki ri e explica que no começo eles até queriam usar o corpo dele, mas depois de observar melhor, mudaram de ideia. Treinar ele vai ser muito mais divertido. Aí Hinoki comenta que depois de derrotar o usuário de veneno, Kanagi começou a copiar os movimentos de todos eles, tanto físicos quanto mágicos. Ele não consegue fazer tudo no mesmo nível ainda, mas aprende as bases rápido demais. Hinoki pergunta se Kanagi entende o peso disso, que talvez seja por causa do selo do nada, mas o que importa de verdade é a velocidade com que ele aprende. Essa habilidade, segundo ele, supera até os próprios fundadores. Enquanto Hinoki fala, Kanagi começa a sentir os olhos enchendo d'água. Ele lembra das caras decepcionadas dos professores que diziam que ele não tinha talento, das risadas dos colegas que mandavam ele desistir depois de falhar 3 vezes na prova de caçador. Ninguém nunca esperou nada dele. Sempre foi tratado como um ninguém, um nome que ninguém lembrava, uma promessa esquecida. Mas agora o Midori e o Hinoki estão ali, reconhecendo ele, confiando nele. E essa sensação de ser notado deixa Kanagi em choque. Ele nem sabe se merece tudo isso. Sempre admirou os dois de longe. Nunca imaginou que um dia eles veriam algo nele. Hinoki, vendo a emoção nos olhos dele, chega mais perto, sorri e põe a mão no ombro do Kanagi, dizendo para ele não deixar os sentimentos tomarem conta. É nesse momento que ele revela que os próprios fundadores estão vivendo dentro dele, especialmente quando ele dorme. Por isso, naquele espaço onde tempo e dimensão não contam, eles vão treinar ele sem parar. Fica decidido. Durante o dia, Kanagi treina com a unidade anti-profecia. À noite, nos sonhos, continua o treinamento com os fundadores. Descansar bem?
esquece, mas ele já aceitou o desafio e, sem pensar duas vezes, diz que vai seguir com tudo. No dia seguinte de manhã, no banheiro do dormitório, Hanada tá lavando o rosto quando Kanagi entra. Eles trocam um bom dia, mas dá pra ver que Kanagi ainda tá exausto. Ele comenta que ainda tá tentando se acostumar com essa nova rotina puxada. Hanada entende bem. Lembra que também sofreu no começo, mas de repente, Hanada percebe algo estranho. Uma aura poderosa vinda do Kanagi. Movido pela curiosidade, ele dá um chute rápido, do nada. Só que como se fosse a coisa mais natural do mundo, Kanagi só abaixa a cabeça, cospe a água da boca e sai andando, sem nem olhar pra trás. Diz que não tem paciência pra isso de manhã cedo e que vai direto pro refeitório. Hanada fica parado, pasmo. O chute foi mais rápido que o do dia anterior. E mesmo assim, Kanagi desviou como se fosse nada. Momentos depois, no refeitório, Hanada vê um lugar livre e vai direto até uma mulher que estava comendo uma fruta. Ele pergunta se pode sentar ali com ela, e ela só solta um tanto faz. Hanada se joga no banco da frente e faz sinal pro Kanagi sentar do lado. Assim que ele se senta, percebe que já tinha visto essa mulher antes. Ela foi apresentada como uma das companheiras do Hanada no dia anterior, só que ela continua fria, distante. Chama Kanagi de forma formal, deixando bem claro que não tá muito interessada em bater papo. Mesmo assim, ele se apresenta. Ela responde na hora que não tem interesse no nome dele, nem pretende lembrar. Levanta o garfo, aponta na direção dele e diz que só vai memorizar o nome quando achar que ele realmente merece. Até lá, o foco é treino. E mais, ele vai acompanhar ela numa missão para lidar com uma profecia. Essa profecia, segundo ela, é de 1945, quando o primeiro livro profético foi descoberto no gelo da Antártica a 3.000 metros de profundidade. Era o livro da perdição. Ué, você assistiu o vídeo até aqui e até agora não se inscreveu no canal? Que isso, mano, você tá vacilando, hein? Bora, meu filho, se inscreve aí pra gente bater 100k de inscrito. Vai me deixar muito felizinho, hein?